Semana passada, quando nós iniciamos o nosso pequeno, digamos assim, estudo, que se torna grande, nós vimos um pouco do contexto do Deuteronômio numa visão geral, tanto na questão da criação do livro, o autor do livro, o objetivo do livro e a teologia do livro. A Sagrada Escritura, ela tem todos estes aspectos em todos os livros. Então, para poder se entender um livro da Sagrada Escritura, você tem que ter todos estes aspectos que acabei de citar sobre sua mesa. Não é como muitos pensam, às vezes, que entender a Sagrada Escritura é do dia para a noite, onde eu leio e, puf, tudo aconteceu. Não, não funciona assim. As Sagradas Escrituras, elas são inspiradas por Deus, escritas pelo homem, inspiradas por Deus. Portanto, como ela não parte de uma inspiração humana, mas sim de uma inspiração divina, também só podemos entender as Sagradas Escrituras por meio da iluminação divina. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro para todos nós, né? Hoje nós vamos tratar de um dos assuntos mais estudados do cânon da Sagrada Escritura com relação ao Antigo Testamento. Nós vamos falar dos 10 mandamentos, ou do decálogo. Quando vocês ouvirem essa palavra decálogo, se refere aos 10 mandamentos, ok? Por que decálogo? Decálogo, ele vem de uma tradução grega, onde deca significa 10, não é? E aí você vai entender no Evangelho, por exemplo, quando se fala Decápoli, que são 10 cidades e tantas outras temos evangelhos. Tem um evangelho que fala sobre isso, quando Jesus está andando em sua missão. E logos, que é a palavra em grego. Então, agora misturou tudo na cabeça aqui. Decálogo. Decálogo são as 10 palavras, ou seja, para a nossa tradução em português, os 10 mandamentos, não é? E você pode entender também esse sentido desse decálogo utilizando também para auxiliar o Catecismo da Igreja Católica a partir do número 2083, que é a terceira parte do Catecismo, se eu não me engano, que já inicia falando sobre o decálogo. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus nestas palavras: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eles são o único eco imediato do apelo solene, e aqui tem uma ligação direta, né? Esta palavra que está em Mateus 22, 37, uma ligação direta com Deuteronômio 6, capítulo 4, que é o famoso Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou seja, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um, é único e não há outro. Então, aqui nós já temos uma ligação direta que existe no Novo Testamento e no Antigo com relação a este mandamento supremo. No entanto, nos cabe perceber que Deus foi o primeiro a nos amar. Então, isso aqui eu já chamo vossa atenção. Deus foi o primeiro a nos amar, ok? Então, antes que tudo pudesse existir, antes que qualquer coisa pudesse estar na nossa vida, Deus nos amou por primeiro. Ele nos amou por primeiro e ele fez aliança conosco. Gente, uma perguntinha sempre faço, porque eu fico inquieto se eu não fizer essa pergunta. Mil desculpas, mas vou ter que fazer. Vocês estão me escutando? Tem algum retorno aí de alguém que não esteja me escutando? Janete, tá tudo certinho, né? Tá tranquilo o som. Ok, perfeito. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras, o decálogo. O primeiro mandamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas.
E depois do terceiro mandamento, na escala dos 10, nós vamos ver que estes serão uma explicitação, digamos assim, da resposta do homem a este amor de Deus. Isso aí nós vamos ver hoje, tá certo? Tudo direitinho. Lembremos que na cultura judaica existem 613 mandamentos, ok? Destes 613, se pegarmos a numerologia, nós podemos somar esses 613... O som está chegando muito baixo, viu? Está quase imperceptível. Ok. Mas será que não tem o microfone? Porque está saindo tranquilo o som. Mas para mim está chegando quase imperceptível. Eu ativei o microfone só para falar isso, mas eu vou desligar novamente. Não, eu digo de aumentar bastante, de aumentar o teu volume do teu microfone do notebook e do celular. Não, mas ele estava normal no começo. Foi depois que a menina fez a oração que ele ficou baixo. O meu som tá ótimo. Tá chegando bom aqui. O som tá tranquilo, gente. Tenta ver no celular, porque às vezes entra uma ligação ou alguma coisa, aí baixa o volume, tá? Bora lá. Ok. Deixa eu pegar o raciocínio novamente. Quando pegamos os 613 mandamentos, né, que nós temos na cultura judaica, né, e eles sabem esses 613 mandamentos, eles aprendem, né, para viver a vivência desses mandamentos, digamos assim. Quando somamos 6 mais 3 dá 9, 9 mais 1, 10. Então, os 10 mandamentos são o resumo destes 613 mandamentos. Ok? E se somarmos o número 10, somando 1 ao 0, o primeiro mandamento é o que resume todos os mandamentos, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Então, nós vamos ter mais ou menos este patamar de orientação aqui. Cabe lembrar aqui uma grande importância a vocês, meus filhos. Hoje nós vamos ter alguns temas aqui que talvez vocês vão gostar logo mais adiante. Mas não se pode compreender a questão dos 10 mandamentos se nós não tivermos consciência de que estamos no contexto, primeiro, de um povo que era escravo no Egito e que teve sua liberdade garantida por Deus e que agora ruma a uma terra prometida por Deus, onde ele formará uma nova sociedade. Isso tem que ficar claro. O contexto é este. De um povo que foi libertado, que está a caminho de uma terra prometida pelo próprio Deus, onde este formará uma nova sociedade. Ok. E o contexto do Êxodo, onde isso acontece é justamente um contexto de aliança. Da aliança feita com Deus em um monte. E aqui eu chamo vossas atenções aqui. Toda vez que na Sagrada Escritura, quando eu digo Sagrada Escritura, eu me refiro à Bíblia, claro, aparece essa palavra monte. O monte é o lugar de encontro com Deus. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Êxodo 18, mais ou menos isso, nós vamos ver a subida de Moisés a um monte. Se nós pegarmos Êxodo 20, nós vamos ver Deus falando com Moisés já neste monte, depois, enfim, ao povo. Se nós pegarmos Mateus 5, nós vamos ver o contexto das bem-aventuranças, ou sermão do monte ou da montanha, como nós chamamos. Então, será sempre esse contexto de encontro com Deus. E eu não sei se vocês já perceberam nas igrejas, o altar ele sempre é superior, o presbitério ele é superior ao piso que você participa da missa, onde naquele pedacinho da igreja superior, somente o sacerdote e aquelas pessoas devidamente, digamos assim, abençoadas, ou seja, que têm a bênção, permissão para subir com as roupas próprias, para exercer uma função litúrgica. E justamente esta inclinação do presbitério acima demarca justamente a divisão entre o ambiente terrestre e o ambiente divino.
aonde o sacerdote sobe para ter um encontro com Deus, possibilitando ao povo que participa da liturgia também este encontro com Deus. Ok? É nesse contexto que vai se encontrar o Decálogo. Tá bom? No contexto do Êxodo. E aqui eu vou lembrar-vos agora os 10 mandamentos. Eu sei que vocês sabem de cor, mas não custa lembrar um pouquinho, não é? Então vamos lá. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não roubar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Isso cabe para o homem também, viu? Não desejar o homem da próxima. Já fique claro isto. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Só para refrescar um pouco a memória, mas é claro que nos textos de Êxodo 20, vocês vão ver que estes 10 que acabei de citar, eles estão muito mais explicados, porque já saíram da boca do próprio Deus para o povo e explicando como deveriam ser vividos. Agora, vamos começar a esquentar os neurônios um pouco. Não é? Em Êxodo, o Decálogo é dado para a primeira geração. E o que é essa primeira geração? É justamente aquele povo que estava escravo no Egito. Lembre-se que o povo ficou rodando no deserto 40 anos até chegar à Terra Prometida. Muitos morreram ali. Muitos tiveram filhos ali. Muitos cresceram naquele contexto. Né? E quando se fala desse texto do Êxodo, porque nós temos o Decálogo no Êxodo e temos o Decálogo no Deuteronômio. Nós temos os 2 decálogos. Nós vamos ver isso hoje. Não é? E para que você entenda como é importante o contexto, aquilo que eu falava no começo. Então, esse primeiro decálogo, que é o de Êxodo, ele é dado à primeira geração. Nós estamos em um contexto. Essa primeira geração é justamente aquele povo que estava escravo no Egito e que agora começou sua caminhada no meio do deserto rumo a uma terra prometida. E esse povo, enquanto ele está caminhando no deserto, ele experimenta o cuidado de um Deus misericordioso, que está presente na doação, que está presente no maná, que está presente na água que jorra da pedra, no cuidado para com o povo. Esse povo experimenta este cuidado, não é? E disto vai surgindo o amor por esse Deus. E Deus já ama esse povo anteriormente, como eu falava no começo do nosso estudo, né? Além disso, Deus vai à frente, conduzindo para a vitória. Lembre-se que no meio desse contexto tiveram batalhas, não é? Tiveram batalhas de outros povos nesse contexto da caminhada da terra do Egito a Canaã. Mas tudo isso para que o povo possa chegar à Terra Prometida e assim se organizar de uma maneira social, em um novo modo de vida. Ou seja, organizar a civilização a partir de agora dos filhos de Deus, do povo eleito de Deus. Ok? Ok. Acredito que até agora as mentes de vocês estão bem. Agora, nesse contexto, surge a aliança. E é justamente por isso, nesta caminhada, nesse objetivo, quando eles saem do Egito para a Terra Prometida, que eles fazem uma aliança com Deus. E essa aliança justamente é marcada pela doação da lei. Deus doa a lei. E isso representa um passo fundamental na caminhada do povo, já no caminho à Terra Prometida. Porque é o Senhor próprio, é o Deus próprio que vai ensinar a ética. Ou seja,
como se deve viver nessa nova terra. É ele mesmo que é o professor, que escreve e que dá ao povo este novo modo para que ele possa se organizar e, uma vez preparado anteriormente, ele vai chegar bem à terra de Canaã, onde ele vai se estabelecer. Então, aqui nós já temos algumas pistas para entender os decálogos, os 10 mandamentos. É uma orientação de Deus para que o povo possa se organizar. Entende? Então, quando Deus ele entrega este decálogo, ele mesmo está ensinando. Né? Mas, contudo, essa primeira geração se perde inúmeras vezes. Ela se perde no sentido de esquecer a aliança que foi feita e começa a se queixar pelo caminho. E nós vimos ontem na liturgia, quem foi à missa pôde ver um dos exemplos. O povo estava murmurando contra Deus. Não sei se vocês estavam na missa ontem, mas a primeira leitura falava disso, a leitura do livro dos Números, capítulo 21. Daqui a pouco nós vamos falar dela, inclusive, sobre a questão da serpente que Deus manda que seja feita por Moisés. E nesse contexto, o povo estava murmurando contra Deus. Não é muito diferente de hoje, não. Hoje, muita gente está murmurando contra Deus sem saber por que está murmurando contra Deus. Como se fosse uma febre que alcança a todos de uma maneira que faz com que a maior parte do povo murmure contra Deus achando que Deus é brincadeira. Com Deus não se brinca. Isso é preciso que isso fique bem claro. Com Deus não se brinca. Às vezes a humanidade endurece o coração e se torna insensível às coisas de Deus, e Deus tem que fazer situações para que ela possa voltar, ou seja, possa entender novamente que o amor de Deus deve ser acima de qualquer coisa. Primeiro mandamento, como nós falamos agora há pouco. Oi? Alguma pergunta foi? Acho que não. Enfim. E essa primeira geração que nós falamos, que é justamente aquela geração do Egito, que está presa e que depois é libertada, ela, de certa maneira, abandona o projeto de libertação de Deus, de forma que não possa entrar na Terra Prometida, uma vez que não consegue assimilar na vida essa ética do Sinai. Ou seja, esse povo da primeira geração parece que não entrou na cabeça deles esses mandamentos. E isso retardou a chegada à Terra Prometida, porque eles não podiam entrar na Terra Prometida enquanto não entendessem isso. Isso retarda. É por isso que quando falamos de deserto, nós já nos referimos ao deserto como uma dimensão de lugar de aprendizado. É um lugar de aprendizado, é um lugar de provação, onde a pessoa aprende. E essa primeira geração, ela já tinha se deslizado outras vezes. E talvez ela não tenha assimilado bem essa aliança. E para você ver como são as coisas, né? Às vezes a gente pensa, isso começou agora. Não, isso não começou agora. Alguém me ligou aqui, enfim, já foi. Não começou agora. Essa questão do pessoal já vem de muito tempo. De muito tempo. O pessoal, às vezes, desobedece a Deus, cai em tentação, coloca a sua vontade acima de qualquer coisa, enfim. E isso vem de muito tempo. Mas, esse mesmo povo que parece que não assimila bem os mandamentos do Senhor, é o povo que escuta Moisés. E aí, chegando novamente aos pés do monte, ali, e aqui nós já vamos para o Deuteronômio, nós saímos do contexto do Êxodo um pouco, e vamos para o Decálogo do Deuteronômio. Moisés chega aos pés do monte ali, e agora nós temos outro povo. Agora não mais o povo da primeira geração, agora os filhos deles estão neste pé deste monte. Então aqui nós já temos uma pequena diferença nos decálogos, que tem o mesmo objetivo, mas nós vamos ter diferenças, tanto nos 10 mandamentos citados em Êxodo 20,
como nos 10 mandamentos citados em Deuteronômio 5, porque já é outro contexto. Já estamos em um outro contexto, que não é mais aquele daquele povo que saiu do deserto, mas já são os filhos dele. Isso, e queira como não queira, é um outro contexto. Gostaria de salientar uma coisa. Nós temos 3 tipos de códigos legislativos no Pentateuco. Para quem esteve no nosso estudo passado, Pentateuco, não é? São os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que para os judeus são os livros da Torá, né? Os livros da Torá, ok? E onde Jesus terá contato com eles, na sinagoga, tanto a Torá como os profetas, como os sapienciais. Jesus terá contato direto com esses livros. E nesse contexto do Pentateuco existem 3 códigos legislativos. E aqui eu vos digo quais são. Né? O primeiro é este de Êxodo 20, onde nós temos o primeiro decálogo de instrução, e ele vai do versículo 22 ao 23, né? Nós temos o Código Legislativo do Deuteronômio, que está em Deuteronômio 12 ao 26, que nós vimos no encontro passado, que é o centro do livro. O livro foi encontrado, ele foi encontrado justamente esta parte, do 12 ao 26, do capítulo 12 ao 26, e depois vieram os acréscimos anteriores e posteriores a este capítulo. E nós temos o Código da Santidade em Levítico 17 ao 26, capítulo 17 ao 26, onde teremos o Código da Santidade. Então, nós temos o Código da Aliança em Êxodo 20, o Código Deuteronômico em Deuteronômio de 12 a 26 e o Código da Santidade em Levítico de 17 a 26. Ok? Então, para você ter uma noção disso aqui, porque não se trata somente de um código legislativo, como eu falava no encontro passado, né? A todos aqueles que desejam ser os sacerdotes do templo, etc., tudo tem que obrigatoriamente ler o livro do Levítico, que é o Código da Santidade, justamente este do 17 ao 26, para poder aprender as leis dos ensinamentos divinos para a orientação do povo no templo. Agora, ainda que os 10 mandamentos em Deuteronômio representem uma memória da passagem que nós vimos no Êxodo do Mar Vermelho, a libertação, etc., surpreendentemente, os textos não são idênticos. É aquilo que eu falava agora. E aqui nós começamos a nos aprofundar mais um pouco. Os textos não são idênticos. Nós temos em Êxodo 20 os 10 mandamentos de um jeito e em Deuteronômio 5 de outro. E é o que nós vamos começar a ver agora. Okay? Então, se você pegar esses 2 textos, nós vamos encontrar mais ou menos mais de 20 diferenças de pormenores que tem, tanto maiores como menores também, entre os 2 relatos dos 10 mandamentos. Então, para você ver que não é uma coisa como nós pensamos assim, quando a gente faz catequese, né? Vamos decorar os 10 mandamentos. Aí começa aquilo que eu lia no começo, aquela coisa toda. Não é só isso. Não é só isso. Eu fico impressionado, confesso a vocês, às vezes eu fico impressionado com a capacidade protestante que eles têm. Não todos, porque tem uns que são de respeito no meio bíblico. Isso eu dou minha palmatória, estudam mesmo. Mas tem outros que eu vejo aí que eu queria ter esse remédio para eles aprenderem a Sagrada Escritura do dia para a noite. Agora, o ruim desse remédio deles é que é um remédio falso, porque eles dizem informações erradíssimas, em contextos erradíssimos. Por quê? Porque o pior perigo de uma pessoa que lê a Bíblia é cair num fundamentalismo e moralismo. Cuidado. Cuidado. Por isso que quando começou a nossa reflexão, aliás, nosso estudo de hoje, eu falava sobre o contexto. Logo no primeiro encontro, semana passada, nós tivemos que ver o contexto, o autor, o objetivo e a teologia do livro. Os livros da Sagrada Escritura não são para ser lidos de qualquer maneira, como muita gente pensa.
Felizes são vocês, confesso, e fico feliz, porque vocês tiraram tempo de vosso dia, de vossa vida, para dedicar ao estudo dessa Sagrada Escritura e assim poder entender. E nisso você vai entendendo muita coisa para não falar besteira depois. Besteira, porque não são só os irmãozinhos separados que falam besteira, não. Tem muito católico também que lê a Bíblia de maneira errada e fala besteira, sem saber o que está falando, inclusive. É igual uma catequista que não é daqui, claro, fui falar numa rádio outro dia, né, sobre a questão do advento. E eu estava escutando a rádio, né, era uma amiga minha. E disse que o advento era os 40 dias que Jesus passou no deserto. Como os 40 dias que Jesus passou no deserto, se ele não tinha nascido ainda? E aí eu fiquei, quando terminou o programa na rádio, eu liguei, minha filha, eu acho que essas informações não estão batendo muito, né? É bom estudar mais um pouquinho, assim, para poder entender, não é assim também. Agora, eu posso dar alguns exemplos desses textos que são diferentes de algumas diferenças que existem. Por exemplo, em Êxodo, o discurso começa com Deus falando. Você pegar Êxodo 20, você vai ver lá que o discurso começa com Deus falando. É a voz de Deus falando para Moisés. Aliás, falando para o povo, para Moisés, etc. Agora, no Deuteronômio, quem começa o discurso é Moisés. Deus fala pela boca de Moisés. Já é a primeira diferença. Não é Deus pessoalmente que fala no Deuteronômio. Ele fala pela boca de Moisés ao povo. E no Êxodo, Deus fala diretamente ao povo. Então já é a primeira diferença que nós vemos aqui. Depois também tem a questão do texto do Decálogo que se insere em dois contextos literários significativos em todo o Pentateuco e particularmente nos livros citados. Agora, em ambos, o Decálogo abre códigos legislativos. Isso é uma coincidência, não. Coincidência não, são iguais em ambos. Né? Ele abre um código legislativo, como eu falava dos códigos legislativos agora há pouco. E no Êxodo, ele está logo no início do Código da Aliança. Se você pegar a sua Sagrada Escritura, a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que tem até um temazinho escrito lá. Eu não sei se a edição Peregrino tem ainda no olho direitinho, para prestar atenção assim, mas tem em cima Código da Aliança. E é justamente que abre isso aí, não é? Mas no Deuteronômio, ele encabeça o discurso de Moisés. Ele já não está abrindo um código legislativo. No Deuteronômio, ele está encabeçando o discurso de Moisés, que está preparando o código deuteronômico. Então, já não é direto aqui. Já tem uma certa diferença aqui. E também tem outra diferençazinha das muitas, que é a questão do sábado, no terceiro mandamento. E isso aí vai ser um divisor de águas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o sábado aqui. Né? Por quê? Em Êxodo, o sábado ele remete à criação. Ele tem um aspecto criacional. E em Deuteronômio, ele remete a um aspecto de libertação. Então já temos aqui outra diferença. Então, quando a gente lê em Êxodo, é preciso ter na mente que ali está falando sobre um aspecto da criação. E quando eu digo criacional, é da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo e descansa no sétimo dia. E quando vamos para o Deuteronômio, nós temos o aspecto de libertação. E aí Deus faz lembrar ao povo que ele tirou o povo da escravidão do Egito. Se você pegar esses dois textos, você vai ver isso nitidamente. Né? Esse contexto de divisões, de diferenças. Gente, desculpa, eu estou bebendo água assim, é porque realmente eu não posso forçar muito a garganta. Falando muito devido a um problema que eu tive há pouco tempo atrás, eu acho que vocês souberam. E eu tenho que estar bebendo água constantemente para poder dar conta disso, tá bom? Para a garganta não ficar irritada e etc. Agora, provavelmente isso acontece porque o conteúdo dos 10 mandamentos deve ter se originado em períodos muito antigos da história de Israel e circulou como tradições orais por um longo momento antes de ser
consignado por escrito. No encontro passado, eu havia falado sobre essa questão também. Então, assim, nada chegou pronto. O povo antigo aprendia a palavra de Deus ouvindo e gravando. Os mais antigos falavam e os mais novos escutavam. De maneira que o que os mais novos escutassem era para gravar. Somente no exílio, quem estudou o exílio da Babilônia comigo há algum tempo atrás, vai lembrar disso. É que são compilados, escritos, esses textos para que sejam guardados eternamente no meio do povo, de maneira escrita, uma vez que não se podia perder essas tradições. E aí no exílio vai ser escrito tanto esse pedaço do Deuteronômio, Gênesis e tantos outros. Não é? Agora, o texto de Êxodo e de Deuteronômio devem responder a contextos históricos e teológicos distintos. É o que eu falei no começo. No Êxodo estamos em um contexto. No Deuteronômio estamos em outro. Não se pode ler o livro do Deuteronômio no contexto do povo da primeira geração, da geração que viveu a libertação do Egito. Não se pode. E nem se pode ler o Deuteronômio, aliás, nem se pode ler o Êxodo no contexto dos filhos da geração, da primeira geração dos que saíram do Egito, que já são outras pessoas. E é por isso também que esses textos têm acentos diferentes, como eu acabei de falar alguns agora, né? Priorizando, claro, alguns elementos importantes para cada período. Agora, no texto base da CNBB, ele destaca dois, para a gente poder só dar uma passadinha para entender bem a questão do sábado e da mulher, ok? A pessoa da mulher. Com relação ao sábado, é o que eu falei quando eu dei aula sobre o exílio da Babilônia, ele foi criado no exílio, sábado, né? Ele tem sua origem no exílio, o dia do sábado, entre aspas, o nome sábado, etc., como dia de guarda, né? E no pós-exílio ele exerce uma influência bastante considerável, bastante importante. Ele, por sua vez, é a criação do povo judeu. O povo judeu criou o sábado. Né? O sábado que nós conhecemos hoje foi o povo judeu que criou. Né? E isso se dá por conta daqueles que não tinham a circuncisão. Lembrem-se que só podia-se, e ainda hoje, só se pode entrar nas sinagogas para rezar e se aproximar um pouco do grande altar as pessoas que são circuncidados, ou seja, os judeus, de fato, que tem um sinal. Esse sinal que foi feito já em Gênesis capítulo 19, né? Onde Abraão cria um sinal para identificar aqueles que são o povo, não é? E, por conta disso, lá no pós-exílio, por conta da questão das orações, que é uma marca forte do povo judeu, uma vez que esse é baseado no culto e na lei, com sua identidade. Algumas pessoas não tinham a circuncisão, como é o caso, por exemplo, das mulheres. Então, elas não podiam entrar na sinagoga na sexta, que é o dia de oração por excelência. E não podiam ser circuncidadas porque não tem como, são mulheres, no sentido da própria natureza. Então, precisava-se de algo que envolvesse também estes que não têm a circuncisão. E aí foi criado o sábado no exílio. Né? E ele, de certa maneira, é um elemento que define muito sobre essa história, no exílio e no pós-exílio. E ele vai ter uma grande influência, inclusive, no Novo Testamento. Lembre-se que Jesus, muitas vezes, ele é questionado e tem brigas e discussões porque ele faz as curas dele no sábado. Não se podia. Com a lei não se podia. E esse sábado vai ter uma grande influência, né? Agora, se formos falar um pouco do sábado, saindo um pouco da questão da criação, o sétimo dia que Deus descansou depois de ter feito tudo, o Deuteronômio não interpreta o sábado por essa teologia dessa criação, não. Né?
mas ele interpreta à luz da história da salvação. Se você pegar o texto do Deuteronômio, ele vai lhe mostrar lá. No terceiro mandamento, ele vai falar sobre o sábado no sentido mais social, do homem que trabalha, que não deve trabalhar o porquê disso, com seus bois, com seus rebanhos, etc, etc, etc. Diferente do sábado do Êxodo, que é no sentido criacional, e ele vai se remeter justamente à questão da criação, no sentido que Deus descansou naquele sétimo dia. Assim, o israelita deve guardar o dia de sábado, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo, versículo. Ele deve guardar este sábado para recordar que o povo era escravo no Egito e não podia descansar. Isso é o Deuteronômio, aquela parte social que eu falei. Recorda justamente que o povo era escravo no Egito, e uma vez que o povo era escravo no Egito, também o povo não podia descansar, em hipótese nenhuma. E aí tem lá a fala de Deus com relação ao sábado e etc. Agora, o texto hebraico do Deuteronômio coloca o mandamento sobre o sábado em uma posição central do decálogo. Ele se conecta primeiro ao primeiro mandamento, ao mencionar o período de trabalhos forçados no Egito, e também ao último, pela repetição das palavras escravo e escrava, boi, jumento, etc. Nós temos essa ligação do centro com o começo e com o fim. Dessa forma, a experiência da libertação é um paradigma para a vida na terra dada por Deus. Os deveres dos israelitas o tornam uma imagem da libertação divina para com seu próximo, também liberto por Deus. Essa questão da libertação do povo, ela não pode ser vista nesse contexto como uma libertação somente de sair e acabou-se. Não. A pessoa deve mostrar, por meio de sua vivência, esta libertação que foi de uma causa divina e não por força dela. Aí você entende, nesse contexto, muito do comportamento do povo judeu. Muito do comportamento deles. Que é passado de geração em geração. E isso é importante. Então, aqui nós podemos ver como o sábado é importante na cultura judaica. E nesse contexto dos 10 mandamentos. Agora, com relação à mulher, os dois últimos mandamentos referem-se a interesses maldosos pelo que é alheio. O 9, não cobiçarás a mulher do próximo, e o 10, não cobiçarás coisas alheias. São os dois últimos mandamentos. O Êxodo fala da cobiça, em primeiro lugar, pela casa do próximo. E aqui existe outra diferença do Deuteronômio, nesses dois mandamentos, tá bom? Entre Êxodo e Deuteronômio. No Êxodo, ele tem essa questão da cobiça. Em primeiro lugar, a cobiça pela casa do próximo, e condena a cobiça pela mulher do próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento e outras coisas que não lhe pertencem. Agora, nesse sentido, a mulher é colocada no mesmo nível das coisas alheias. Pode conferir Êxodo 20 lá no último mandamento. Ela é colocada nesse mesmo nível das coisas alheias. E aí ela se equipara a servo, serva, boi, jumento, essas coisas alheias. Agora, no Deuteronômio, a mulher não aparece entre os bens do marido. E o texto distingue muito bem, com verbos diferentes, a mulher, que não deve ser desejada e as coisas não devem ser cobiçadas. E aqui nós temos uma certa valorização, né, com relação à mulher. Uma valorização grande, inclusive, com relação à mulher, em comparação ao texto de Êxodo. Né? Então, são essas algumas das diferenças que nós podemos ver nos dois textos, em relação ao decálogo. Né? Agora, com relação à fidelidade de Deus. Nós cremos em um Deus fiel. E nós temos provas deste Deus fiel. Não é?
nós temos provas desse Deus fiel justamente nesta caminhada do povo que se dá em meio a um deserto, sendo cuidados pelo próprio Deus, pessoalmente. Deus alimenta, Deus guia, Deus protege, Deus conduz. Isso se dá ainda hoje entre nós. Deus nos alimenta, Deus nos guia, Deus nos protege e Deus nos cuida, ou seja, cuida de nós. Isso se dá ainda hoje, porque, infelizmente, o contexto atual não nos permite muitas vezes perceber isto. A televisão, a internet, muitas vezes, ela não é usada para estes fins e nós acabamos não percebendo a ação de Deus na nossa vida. Somos bombardeados, literalmente, por muitas informações, muitas notícias, muitas coisas que às vezes tiram o nosso foco e nós não percebemos a ação de Deus em nossa vida e acabamos pecando mais do que vivendo na graça. E isto é um sinalzinho amarelo que se acende na vida do cristão. Tudo que você tiver que não for usado na medida certa é veneno. Nem de mais, nem de menos. Na medida certa. Tudo na medida certa. Com relação à fidelidade de Deus, os 3 primeiros mandamentos tratam desta questão e mostram uma posição firme de condenação aos cultos estrangeiros. Olha que nós vamos entrar num contexto agora muito importante para nós cristãos entendermos algumas coisas para não falar doidice depois. Essa questão da fidelidade, nós temos que ver que naquele contexto existiam muitas religiões, aliás, muitos deuses no meio daquele povo. Aquele povo era politeísta. Então tinha um Deus para tudo quanto era coisa. E de repente, nesse contexto do monte de Deus, Deus disso, Deus daquilo, da fertilidade, da colheita, do amor, da água, do sol, surge o Deus de Israel. Yahvé, Adonai, Elohim, El Sabaoth. Surge ele. E ele pede exclusividade. Perceba nos 3 mandamentos primeiros. E ele condena totalmente, sem segunda palavra, os cultos estrangeiros. Então, nós estamos nesse contexto. Presta atenção. O Decálogo insiste que há um único Senhor, revelado aos israelitas como teu Deus. Perceba quando Deus se dirige a ele, ele diz o Senhor teu Deus, não os senhores teus Deus, os senhores teus deuses. Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito na casa da escravidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Veja como ele se dirige ao povo. Deus é o Senhor que liberta e que não aceita interpretações deformadas a seu respeito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Hoje parece que esqueceram disso um pouco, né? O nome de Deus, ultimamente, tem virado chacota na boca de muita gente. Há pouco tempo atrás, nós vimos uma coisa idiota, afrontosa, desse canal de televisão aí, que tentou fazer um Natal aí com um monte de coisa. Não sei nem como foi, porta de fundo, sei lá. Eu estava na Itália na época, eu só fiquei sabendo disso, desse escândalo. E nós temos várias pessoas que ousam, de consciência, sabendo o que estão fazendo, que ousam afrontar a Deus. E aí surge uma pergunta para nós nesse contexto: onde é que esse povo quer chegar? Porque se tornaram insensíveis ao Deus que os criou, quanto mais a nós que não fizemos, não criamos, que somos apenas o próximo. Se eles não amam ao Deus que o ama, mais do que tudo, que dirá a nós? E isso é preocupante, a nossa realidade. Muito preocupante. Senhores pais, senhoras mães, eduquem vossos filhos. Eduque-os na fé, que foi o que vocês prometeram no dia que batizaram a eles. Prometem educar vossos filhos na fé que acabaram de professar. E vocês disseram: prometemos. Pois eduquem.
Porque os frutos, se não forem educados desta maneira, os frutos que vocês colherão em breve serão frutos muito amargos. Muito amargos. O contexto vosso foi um. O contexto deles agora é outro. No contexto vosso, eu já sou mais para cá um pouco, não se tinha esse bombardeamento de informações de internet, de televisão, de tudo isso. Hoje se tem. E é preciso manter atenção com isso. Agora, como eu falava dessa questão dos outros deuses, que também se encaixam nisto, né? Nas religiões vizinhas de Israel era comum que a fé popular estivesse voltada para as necessidades imediatas da vida camponesa do pobre. Ou seja, eu acredito no Deus que resolveu meu problema agora. Porque meu problema é agora e eu quero que ele resolva agora. E se ele resolver agora, eu acredito no Deus que você quiser. E preste o sacrifício a ele. Era assim naquele tempo. Né? O culto a essas divindades ligadas à fertilidade, à chuva, à natureza, como eu falei há pouco, era simples, feito com o sacrifício de um animal em lugares altos e não exigia grandes implicações éticas. Eis uma grande novidade do Deus de Israel. Ele exige comportamentos, ele exige compromisso ético, diferente desses deuses com D minúsculo, que não exige. Aqui, quando vocês forem escrever qualquer coisa sobre Deus, Deus nosso, Deus do povo de Israel, é com D maiúsculo. Quando você escreve Deus com D minúsculo, você está se referindo a deuses pagãos. Para quem não sabe, às vezes eu vejo umas postagens em Face, em outros lugares, que o pessoal quer agradecer a Deus pelo dia, quer agradecer a Deus por tanta coisa, e coloca D minúsculo. Não bom, porque vocês estão se referindo a deuses desconhecidos, a deuses que não existem. Né? Tenham cuidado nisso aí. Só para a gente aprender, vivendo e aprendendo. E esses cultos a esses outros deuses não exigiam mudança interior da pessoa, como o Deus de Israel vai exigir. E aí você vai entender toda a questão do decálogo, quando ele coloca diante do povo as orientações para que o povo possa viver bem e para que o povo possa entender a lógica de Deus na vivência. É neste sentido que encontramos a condenação severa contra outros deuses, porque ferem princípios fundamentais da vida na Terra Prometida. Quando fala em princípios fundamentais da vida na Terra Prometida, justamente está se referindo à questão de sacrifícios. O Deus Baal, por exemplo, o Deus deles, Baal, muitas crianças foram sacrificadas para aquele Deus. E aí vai contra todas as orientações, como, por exemplo, no capítulo 30 do Deuteronômio, que fala 30, 24, que fala justamente da questão da vida, escolhe, pois, a vida, e que vai ter uma grande repercussão no Novo Testamento com Jesus, quando ele se declara sendo o caminho, a verdade e a vida, e que nós devemos lutar pela vida. E hoje nós temos uma luta constante por isso, principalmente na questão do aborto. A igreja é a favor da vida. Nós defendemos a vida. Agora, o cuidado com o outro, a solidariedade, o cuidado com os mais necessitados, são marcas desse novo projeto que o povo de Israel adere, deste Deus verdadeiro que o povo adere. Ou seja, a partir de agora, na aliança, o povo passa a ter um Deus único. Isso nós vamos ver mais à frente nos próximos encontros, o famoso Shema Israel, do capítulo 6, escuta Israel. E o povo passa a pertencer a Deus, exclusivamente. Não tem conversa, é somente de Deus. Exclusivamente. Então, nós temos esta aliança. Esta aliança feita com Deus. Porque agora nós vamos entrar, já estamos nos aproximando aqui do fim, e entra um tema interessante para nós, a questão das imagens e do nome de Deus. Né? E aqui tem 2 pontos que eu destaco para vocês. Né? Com relação à proibição da confecção de estátuas de Deus,
ou seja, de estátuas talhadas de Deus. Isso era fundamental, em primeiro lugar, para afastar Israel dos cultos vizinhos, feitos com imagens sagradas, dos quais temos vários testemunhos no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós pegamos a proibição dessas imagens. E aqui é onde mora o erro de muitos evangélicos não entenderem. Não entenderem. E aí a primeira coisa que eles dizem a nós católicos é proibido fazer imagens. Realmente está escrito lá. Não se deve fazer imagem de Deus, estátuas, etc. Só que naquele contexto, por isso que eu falei no começo, que o contexto era muito importante para que pudéssemos entender as coisas. Nós estamos em um contexto. Então, o primeiro ponto, e eu chamo a atenção de vocês, é este. Naquele contexto, ou seja, no contexto onde tinha vários deuses, vários tipos de sacrifício, vários tipos de culto, Deus proíbe a confecção de imagens. Esses ídolos, geralmente essas imagens que eram feitas, eram banhados, vestidos, não é? E para eles eram oferecidos alimentos como se eles fossem uma divindade. E aqui já começam as diferenças. Nós não adoramos imagem. Não adoramos imagem. Nós veneramos no sentido de que a imagem, ela está ali e ela nos remete a. Eu olho para a imagem de Nossa Senhora e imediatamente minha cabeça remete ao céu e à Mãe de Deus. Eu olho para uma imagem de Jesus crucificado, minha cabeça imediatamente remete ao Cristo, Jesus, em sua cruz. Eu não adoro a imagem. É por isso que nós temos que ter cuidado quando vamos à igreja, que muita gente deixa de entrar no sacrário para adorar Jesus na Eucaristia. Adorar, sim, na Eucaristia, porque a Eucaristia é o corpo de Cristo. Ali se adora. E muitas vezes o povo tem uma mentalidade assim um pouco confusa. Deixa de ir primeiro no sacrário, mas vai primeiro na imagem, fica esfregando a mão na imagem, aquele negócio todo na imagem, e só depois, se estiver tempo, vai no sacrário. Isso é errado. Isso é errado. Tem gente que comunga, e quando comunga vai para o sacrário rezar. Mas como é que tu comunga Jesus Cristo? Bem aqui, ele está dentro de você. Na Sagrada Comunhão, tu vai fazer o que lá no sacrário? Se ele já está dentro de você na Eucaristia. Então aquela Eucaristia ali não é deles? Não é o próprio Cristo? Tem gente que faz isso. Muita gente que faz isso. E com relação a essas divindades, desses deuses pagãos, né, o culto podia ser feito em formato mágico. Né? É uma coisa mágica, né, que se revela. Com rituais específicos diante das imagens, esperando que o culto transformasse as realidades sem compreender o indivíduo como uma mudança concreta de vida. Era feito esses cultos para esses deuses pagãos, sem esperar de mim que eu mudasse minha vida. Então eu podia matar, eu podia roubar, eu podia pegar a mulher do próximo, eu podia viver uma vida desregrada, eu podia fazer tudo de errado desde que eu cultuasse essas imagens. É uma das grandes mudanças desse contexto, né, é o primeiro ponto que eu destaco. Então, quando o evangélico chegar para você dizendo a Bíblia proíbe as imagens, você seja esperto. Diga em que contexto? Ah, não, em que contexto? Porque nós sabemos que na Sagrada Escritura tem os contextos. Tem os contextos. E esse é um dos contextos que eu passei para vocês, das várias religiões que existiam. Agora, um segundo contexto é as estátuas das divindades eram estáticas, não respondiam e não estabeleciam relação com o povo, ao contrário do Deus de Israel. Ou seja, a estátua deles não se mexia. Deus ia falar com o povo. Ele ia por meio do fogo, ele ia por meio do vento, ele ia por meio do trovão, ele ia por meio da nuvem. Mas essas outras imagens, não. E aí você pode pegar, por exemplo, Isaías 40, do versículo 18 ao 20, você vai ver ele falando sobre essas coisas. Você pode pegar o capítulo 41 de Isaías também, do versículo 5 ao 7, você vai ver ele falando dessas coisas. Dessa forma, era comum que as estátuas dos deuses pagãos fossem uma posse de um indivíduo ou de uma família, facilitando,
e há uma certa operacionalização do sagrado para interesse próprio. É você mover o sagrado em seu interesse. Isso aqui hoje também não é muito difícil de se ver, não. Quantas pessoas não preferem fundar outras religiões, que se dizem religiões, né? Outros tipos de igreja, não no interesse do Deus, mas no interesse próprio. Né? Nós temos isso hoje. E já dessa proibição. No entanto, cabe lembrar aqui que a aliança pessoal e comunitária com o Senhor não abre espaço para posse ou exclusivismos. Ela exige um verdadeiro compromisso, experimentando continuamente a vida concreta. Mas, já em outros momentos, no Antigo Testamento, Deus manda fazer imagens. Por incrível que pareça. Percebe os contextos como são diferentes? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ordenou e permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação. E aqui eu posso dizer, por exemplo, a leitura de ontem. A serpente, não é uma imagem? Deus manda que Moisés construa uma serpente e coloque na haste. E que todo aquele que olhar para ela se cura do veneno. Não é uma imagem? É uma imagem. É uma imagem. Outro exemplo. Os querubins. Que Deus manda colocar em cima da Arca da Aliança. Se você quiser colocar, procura, pode anotar esses textos e procurar pesquisar em casa. Ele mandou construir imagens. Êxodo 25, capítulo 25, do versículo 16 ao 22, ele fala sobre isto. Número divino, no capítulo 21, versículo 8 e 9, ou de ontem. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, de 23 a 27. Primeiro Reis 6, 23, 27. E também Primeiro Reis, capítulo 7, 28, 30. Ele mandou construir imagens. E deu o tamanho das imagens. Então, aqui, para nós entendermos bem, quando falarem essas coisas, depende do contexto. Porque ao mesmo tempo que Deus diz não faça, naquele contexto, em outro contexto do templo, da Arca da Aliança, etc., ele manda fazer. Porque essas imagens remetem o ser humano, psicologicamente, mentalmente, às coisas divinas. Não se adora imagens, se venera. E esse é o sentido da veneração. Entende? Espero que eu tenha anotado esses textos, depois vocês podem pesquisar um pouco esses textos, que vai fazer bem. Pergunta que não quer calar, antes de a gente entrar aqui no nome de Deus. Até aqui está dando para entender direitinho todo mundo? Me digam aí, sim ou não, e desliga o microfone. Está dando para entender? Sim. Tá dando para entender. Qual é o capítulo do número? Capítulo e versículo. Sim, estou entendendo. Ok. Espera aí que eu estou vendo aqui que o meu fone... Capítulo do número 2189. Qual é o livro que vocês querem o capítulo? Eu vou repetir os capítulos onde vocês podem ver. Eu vou repetir os capítulos dos livros, tá bom? Para vocês anotarem, ok? Êxodo 25, capítulo 25, versículos 16 a 22. Números, capítulo 21, versículo de 8 a 9. Primeiro Reis, capítulo 6, de 23 a 27. E também Primeiro Reis, capítulo 7, de 28 a 30.
Ok? Ok, se todo mundo se calou, é porque está ok. Agora, com relação ao nome de Deus, que é o segundo mandamento. Não tomar seu santo nome em vão. Se as representações de Deus em imagens eram proibidas por não ferir o coração ético da fé de Israel, a mesma lógica, aliás, para não ferir, né, por não ferir, para não ferir o coração ético da fé do povo de Israel, a mesma lógica era aplicada às representações verbais de Deus, de forma que seu nome não pudesse ser pronunciado em vão. Isso está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. O nome de Deus não pode ser pronunciado de qualquer modo. O nome de Deus deve-se ter um cuidado todo especial para ser pronunciado. E isso é o que faz ainda maior o respeito à pessoa de Deus. De Deus. Ok? Deu um probleminha aqui no meu som, não sei. Vocês estão me escutando ainda? Sim. Sim, né? Então tá saindo o som, ok. Frei, o som ficou um pouco abafado só. Ficou, né? Ficou. Vocês me permitem rapidinho aqui eu trocar o fone? Rapidinho aqui, tá bom? Eu continuo já já. Fique aí que eu só vou pegar o fone aqui. Agora, eu coloquei o fone aqui. Vocês estão me escutando? Estão me escutando aí? Sim. Ok. Desculpem, porque o outro fone, ele é carregável e ele acabou a bateria. Então, voltando ao assunto da questão do nome de Deus. Não é? Então, Deus não queria que seu nome fosse pronunciado de qualquer modo. Uma vez que pronunciar o nome de Deus, é dirigir-se diretamente a Ele. E quando nos dirigimos a Deus, devemos ter o maior respeito e cuidado possível. Inclusive hoje. Não é? E era comum que a fé dos vizinhos de Israel associasse magicamente o nome das divindades com a proclamação de bênçãos e maldições, porque se acreditava no poder dessas inovações, aliás, dessas invenções. Era dito nessas orações e com propósitos que nelas continham. Então, quando se dizia o nome do Deus, automaticamente já se tinha a intenção associada àquele nome, onde eu poderia estar amaldiçoando a pessoa. E Deus não queria isso de qualquer maneira. Né? Todo cuidado era pouco. E ainda hoje todo cuidado é pouco ao se referir a Nosso Senhor. Agora, mais uma vez, lembra-se que o Deus de Israel não é um mágico. E que seu nome, que representa sua própria identidade, não pode ser posse de grupos específicos para fins estranhos de natureza amorosa, digamos assim, e tantas outras. Deus não é de posse de ninguém. Deus não é de posse individual de ninguém. Deus é de todos e todos nós somos dele. Portanto, o nome dele não pode ser usado para outras coisas. E volto a dizer, isso aqui é mais atual do que se pensa. Nós estamos em um contexto de escritos milenares. No entanto, quando nos deparamos com ele, nós percebemos que são mais atuais do que se pensa. E eu não preciso aqui lembrar por quê. Não é? Agora, tudo isso, dessa questão do decálogo que nós viemos falando, dessas comparações, dessas análises que fizemos,
né, nós temos como o pano de fundo amar a Deus no compromisso com o próximo. Lembre-se dos 2 primeiros mandamentos que lemos no início do nosso encontro. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E os 7 últimos mandamentos ensinam sobre essa relação entre os membros da comunidade, levando a ética da aliança para a vida concreta do povo de Israel. Os 3 primeiros se referem a Deus, e os outros 7 se referem justamente a essa vivência entre os membros da comunidade do povo de Deus para uma vida concreta. Eles devem levar o povo a uma vida concreta. Não é? No 4º mandamento, por exemplo, nós temos honrar pai e mãe. Né? E o honrar aqui inclui a ideia de sustentar, manter, cuidar. Né? Quando for preciso, de forma que o cuidado com os pais deve refletir o amor de Deus para com seus filhos. Quem ama, cuide e respeita seus pais viverá por longos anos. Já disse o livro da sabedoria. Não é? Então, em Deuteronômio 1:31 fala sobre isso também. Cuidar dos pais é mais do que uma atitude, mas deve ser um reflexo do cuidado de Deus para com seus filhos. Né? E esse grupo que vai do 5º ao 10º mandamento trata dos relacionamentos essenciais para com os israelitas, de forma que a fidelidade de Deus passa pela fidelidade entre as pessoas. Se você não é fiel no pouco, Deus não vai lhe confiar mais. Seja fiel no pouco, e Ele vai lhe confiar muito mais. Então, seja fiel no sentido do cuidado ao próximo, e Deus cuidará muito mais de você. O Senhor escolheu todos os israelitas, então devem comportar-se como irmãos e alimentar a fraternidade nas relações. Agora, essa questão vai trazer implicação, porque com relação aos imigrantes e estrangeiros que não fazem parte, naquele contexto do povo israelita, eles serão discriminados. Inclusive, vai ter uma briga grande de Esdras, não é? No livro de Esdras, quando eles retornam do exílio na construção do templo, que alguns estrangeiros querem ajudar a construir o templo e eles não permitem porque são estrangeiros, não são circuncisados. Não receberam a circuncisão. E isso vai gerar briga. Né? Ainda hoje, para nós vermos, né, temos exemplos, não é, de comportamentos do povo que não é de Israel, por exemplo, com relação aos samaritanos. Os samaritanos não eram judeus. E olha a briga que era no tempo de Jesus, né? Já tinha aquela briga entre samaritanos e judeus. Não se davam bem, isso aí você pode ver claramente no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando falamos da samaritana, junto ao poço. Não é? E justamente vai partir disso aqui. Já começa por aqui. Não é? Agora, no 3º mandamento, nós temos guardar domingos e festas. Não é? E aí, quando falamos de domingos e festas, nós falamos do dia do Senhor. E aí surge aquela questão: devemos guardar o sábado ou o domingo? Não é? O decálogo afirma a necessidade de guardar o dia de sábado. Nos 2 decálogos, de Êxodo 20 e Deuteronômio 5, tem a necessidade do dia de sábado. No entanto, nós cristãos não abandonamos essa ideia, mas colocamos o domingo como o dia do Senhor. E eu vos faço entender. Lembre-se que nós estamos em um contexto. No Êxodo, o sábado está dentro de um contexto criacional, da criação, que é diferente do contexto da libertação de Deuteronômio. Ele não é o mesmo contexto. E existem 2 motivos que justificam a mudança do dia do Senhor, do sábado para o domingo, no caso de nós cristãos. Não é? O primeiro motivo, ele é teológico. O primeiro motivo, ele é teológico. Jesus veio para realizar a obra do Pai, como uma nova criação. A primeira criação, que foi a do Gênesis, e que é relatada no 3º mandamento, no Êxodo, termina no sábado, como nos fala o referido livro que acabei de citar. No entanto, a ressurreição de Jesus como uma nova criação, porque em Jesus o mundo é recriado. Isso nós vemos claramente quando estamos na liturgia do sábado de Aleluia.
Se você não percebeu ainda, você pode ver a trajetória daquelas leituras todas e o sentido daquela liturgia, onde tudo é recriado, principalmente no primeiro, já começa no primeiro salmo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E essa nova criação em Jesus Cristo, através da sua ressurreição, aconteceu no primeiro dia da semana, um domingo. Então já é um tema teológico, um sentido teológico que nos faz, nós cristãos, seguidores de Jesus, modificar o dia do Senhor do sábado para o domingo. Por isso os cristãos passaram a se reunir e celebrar no primeiro dia da semana. E aí você pode conferir Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Você pode conferir em 1 Coríntios 16, de 1 a 2. Né? E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Sobre o dia do Senhor. Então, o primeiro ponto é teológico. O segundo ponto ele é mais prático. Não é? O segundo motivo ele é mais prático. Já no início da igreja, os cristãos foram expulsos das sinagogas. Lembrem-se que eles são considerados estrangeiros e que na cultura judaica, Jesus não é o Messias. Jesus é um profeta. Ele não é Deus, ele é um profeta. Não é? E logo no início da igreja, os cristãos foram expulsos das sinagogas e foram se diferenciando dos judeus. E os cristãos se reuniam no domingo, dia do Senhor, e os judeus no sábado. Guardavam o sábado. Não é? Então, são essas diferenças que vão marcar a cultura de um povo que segue o Senhor. Então, assim, do Decálogo, resumindo, ele tem um objetivo, que é justamente um Deus que vem ao povo ensinar pessoalmente como viver como filhos de Deus na sociedade criada por Deus. Os 3 primeiros mandamentos referem-se a Deus, do homem para Deus. E os outros 7 são os reflexos desses 3 e são implicações práticas na nossa vida, do homem com o próximo em busca de Deus. Né? Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa desse pequeno estudo que nós fizemos sobre os 10 mandamentos em Êxodo e Deuteronômio, mais especificamente no Deuteronômio, para que vocês pudessem ver o quanto é rico o texto bíblico, e nós só estamos em dois capítulos, um de cada livro. Não é? E como não podemos falar de qualquer jeito sobre eles. Não é? São mandamentos que implicam diretamente em nossa vida e que devem ser bem pensados, ok? Então, 9 horas, no meu relógio aqui, não sei onde vocês, aqui eu parei um pouco de falar. Agora, Janete deve estar computando aí alguma pergunta, alguma dúvida que possivelmente possa ter surgido. Eu tento responder. Não quer dizer que eu sei de tudo, não, tá bom? Eu vou tentar responder na medida do possível, porque para perguntas difíceis não existem respostas fáceis, ok? Janete, você ainda vive por aí, minha filha? Ou ainda está no deserto? Estou por aqui, mas o povo estava tão absorto nas suas falas que ninguém se lembrou de chat. De escrever nada. Estava todo mundo centrado. Aí agora, quem quiser fazer pergunta, pode também abrir o microfone individualmente e fazer logo ao vivo e a cores. Então, Frei Romário, se eu podia repetir só um pouquinho esse finalzinho do Decálogo, essa explicação que o senhor deu, a finalização dos primeiros capítulos, né, para melhor? Você fala com relação ao dia do Senhor? Não, como os capítulos que o senhor estava colocando, o Decálogo veio para orientar você fala como viver em o sociedade. pequeno resumo, né?
Isso, isso. Ok. Eu dizia que justamente isso. O decálogo ele veio como um ensinamento pessoalmente. Deus vem pessoalmente ao povo para ensinar. Então, quando ele dá os mandamentos, seja em Êxodo, ele mesmo falando ao povo, seja em Deuteronômio, ele falando pela boca de Moisés, ele queria ensinar e orientar o povo a como construírem uma sociedade de filhos de Deus, de acordo com o plano salvífico de Deus para com o povo. E esse é praticamente o objetivo dos mandamentos, é nos orientar para que possamos formar essa sociedade de filhos e filhas de Deus, né, que vivem de acordo com os desígnios de Deus. E este decálogo ele foi dito justamente no momento em que o povo se preparava para entrar na Terra Prometida, não é? Onde o povo ia formar o grande reino do Senhor, o grande povo que ia crescer, e assim Deus queria que o povo crescesse na lógica divina. No entanto, o povo se perdeu, né? O povo várias vezes se perdeu e foi enviado os profetas, o povo não quis aceitar, ele mesmo veio falando ao povo, o povo não aceitou, foi enviado os profetas, o povo não aceitou, até enviar o próprio filho, que é já no Novo Testamento, o nascimento de Cristo, onde o povo também não vai receber muito bem e vai acontecer o que todos nós já sabemos. Ok, Solange? Aqui tem uma pergunta agora. Quero saber sobre a mudança do dia do Senhor e os capítulos. A questão da mudança do dia do Senhor é aquela que eu havia explicado agora há pouco, né? Para os judeus, o dia do Senhor é o sábado, e aí entra todo aquele contexto que eu expliquei anteriormente, né? Da questão do sábado que surge com relação a um sentido criacional no livro de Êxodo, com relação à criação do mundo, não é? E no Deuteronômio há um sentido de liberdade da escravidão, ou seja, um sentido mais social. E com relação a nós cristãos, nós vemos que Jesus veio realizar o projeto do Pai, não é? E a obra do Pai é uma nova criação. Jesus, ele fez a nova criação acontecer. Ele recriou o mundo. O mundo é recriado na pessoa de Jesus. E a ressurreição é o cume de toda essa criação. É a culminância de tudo isto. Não é? E ela justamente acontece no primeiro dia da semana, conforme os textos que nós lemos, que eu posso repetir aqui, que eu vou repetir, aliás, para vocês anotarem e depois lerem em casa. Né? Por isso que nós cristãos, enquanto os judeus se reúnem no sábado, dia do Senhor, para guardar o sábado, né? Nós nos reunimos no domingo. No domingo como dia do Senhor. E aí você pode conferir dessa questão do primeiro dia da semana, da reunião, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, de 1 a 2, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Aqui não tem mais pergunta no chat, não. Oi? No chat não tem mais pergunta. Ok. Então, no próximo, a Janete, logo que terminar o nosso encontro aqui, ela vai colocar os textos. Aliás, a temática do próximo encontro. E assim, gente, eu gostaria depois que, quando terminar o encontro de hoje, nosso segundo encontro, estamos no meio do nosso estudo, ou seja, nós só teremos mais 2 encontros. Um é na terça-feira que vem, dia... eu esqueci. Dia 22. Dia 22, e o último encontro é... Com o Senhor 25 e com o Frei Salles 29. Ok. Então, nós só teremos 22 e 25 comigo, ok? Comigo. E nós estamos no meio. Então, eu gostaria do seguinte, que quando terminasse esse encontro de hoje, vocês botassem... Terminei aqui ainda, Pedro, ainda estou falando agora. O que foi que eu fiz?
enfim, eu não fiz nada, foi alguma coisa. Enfim. Eu gostaria que vocês colocassem no grupo, mais ou menos, só em poucas palavras, tá bom? Uma pequena avaliação de vocês com relação ao método que eu estou utilizando para abordar o assunto com vocês, tá bom? Se está difícil, se está complicado, etc, etc. Porque eu estou tentando fazer o modo mais fácil possível, nem muito teológico, acadêmico, e nem muito reflexivo de oracional, mas de uma maneira mais combinada para que vocês possam entender tanto o modo da oração com relação ao livro, como o modo da teologia acadêmica com relação ao livro. E se vocês não estiverem gostando também, coloquem lá, tá certo? Que é uma avaliação digna da parte de vocês e também um termômetro para mim, tá bom? Que às vezes eu falo. Apesar de que eu confesso que eu gostaria mais pessoalmente, né? Encontros como esse, estudos como esse, pessoalmente, ele tem uma riqueza grandíssima, porque a gente tem como mostrar tudo. Quem já estudou comigo sabe. Mas por ocasião dessa situação que a gente não previa, está sendo novo para mim. É algo novo para mim, nessa situação toda. E eu estou tentando fazer da melhor forma possível. Tudo é a primeira vez. E, é claro, eu não ia fugir disso. Tá bom, meus amores? Confesso a vocês que eu estou amando muito estar em comunhão com vocês nesse estudo, porque também mata a saudade, né? Vocês foram a primeira paróquia que morei depois que saí do seminário. E o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Dizem isto aí, né? Então eu me sinto muito feliz de poder estar com vocês, tá bom? Então agora eu vou deixar a Janete, ela vai dar os avisos que tem que ser dado, né, como nós sabemos direitinho, todos os avisos, todas as orientações possíveis. E no próximo encontro, a gente vai estudar o tema que está lá direitinho para a gente abordar direitinho. Tá bom, meus anjos? Muito obrigado pela atenção de todos. Aqui, Frei Romário, já tem várias avaliações, está ótimo, está excelente, tá? Tá tudo tranquilo. Didática está ótima, a assimilação está muito boa, né? Muita gente também queria presencialmente. Tudo tá bem avaliado, está bem didático, está bem tranquilo, né? Tá bem leve. E aí, assim, de aviso, gente, só aquilo mesmo, né? Amanhã eu posto já o link do YouTube da paróquia, onde está isso aqui gravado, para todo mundo que possa assistir, não pôde participar, assistir, ou quiser rever de novo. Nosso próximo encontro, a próxima terça-feira, 22, com o Frei Romário, aí 25 com o Frei Romário ainda encerrando, e 29 com o Frei Salles, tá? No último dia, 29, vai ter uma surpresa, só vai dizer na hora, no dia, né, da surpresa, que vai ter no encerramento do curso, que a gente vai fazer. E é basicamente isso. E é aquilo da gente poder, no grupo, né, eu vou deixar aberto amanhã, mas vamos tentar não poluir demais, para as pessoas não ficarem reclamando que precisou fechar o grupo, tá, para a gente poder viver da melhor forma comunitária possível, tá? Vai ter a surpresa. Aí no dia 29 eu digo que é a surpresa que a gente vai fazer. E aí, Frei Romário, a gente convida, né, para o senhor fazer o encerramento, nos abençoar, e pedir para o senhor fazer um mantra de encerramento. Olha, duas coisas. Infelizmente, no dia 29 eu não vou poder estar com vocês, porque eu gostaria muito de ouvir o Frei Salles também. E infelizmente não. Nós estaremos em festejo. Aqui começa no dia 24, o festejo da paróquia, e eu sou um dos vigários e tenho que estar cuidando das coisas. Você sabe como é festejo, né? E eu celebrarei no dia 24, e dia 25 é dentro do festejo, mas eu dei um jeito aqui de mudar alguma coisa só para estar com vocês neste dia, mas depois desse dia eu não posso mais. Tá bom? Então, mais ou menos assim. E o mantra que me pediram é aquele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, acho que já é para dar a bênção final aqui, Janete. Sim, senhor. Ok. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, de todos os santos e santas de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém, amém. Tchau, tchau. Eu vou só tirar uma foto, não sai ainda, Frei Romário. Só. Peraí, rapidinho aqui, deixa eu só tirar aqui uma foto aqui, rapidinho. Quando fora, diga para eu sorrir, para eu sair bonito. Tentar, né? Porque a gente que é feio luta, né? Por essas coisas. Você ficou bem baixo, não dá para sair muito bem. Vou tirar agora, gente. Me bota em cima, me bota em cima. Isso eu não sei fazer. É só uma organização dele. Olha, Moisés, não deu para sair. Moisés tirou água da pedra. Tu consegue também. Ai, meu Deus. Pronto, já foi, gente. Deu para tirar. Beijo. Boa noite, vão com Deus. Valeu.